Fala, meus queridos, canal Davi Tavares aqui. E a pergunta de hoje é um pouco polêmica. Eu quero aceitar Jesus. Eu preciso da igreja para isso? Essa é uma pergunta que me fizeram uma vez. Eu estava evangelizando em uma praça. Duas moças, elas receberam bem a palavra. Eu percebi claramente que elas gostaram da palavra. E uma delas me perguntou: mas para mim aceitar Jesus, eu preciso ser de uma igreja? Então essa é a pergunta de hoje. E a passagem que eu quero deixar como base hoje é Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, no qual o autor de Hebreus, ele disse o seguinte: não deixei, pois, de vos congregar, como é costume de alguns. E uma outra passagem está lá em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu poderia chegar aqui nesse vídeo falando um monte de besteira, dizendo que você tem que se congregar mesmo, porque quem não quer se congregar é isso e aquilo. E aí que está o problema nosso, é que muitas das vezes a gente critica essas pessoas que se tornaram desigrejadas, que existem aqueles que acreditam em Jesus, mas nunca o aceitaram como Senhor de sua vida, porque tem medo de fazer parte da igreja. O outro grupo são aqueles que se revoltaram com a igreja depois de se congregarem por um certo tempo e acabaram se desviando da fé da verdade. Mas existem aqueles também que não se desviaram da fé, ainda creem em Cristo, ainda às vezes até prega, mas se tornaram, digamos assim, desigrejados ou descomungados e decidiram seguir essa vida de maneira isolada. Mas eu quero me dirigir nesse vídeo para os três grupos em específico. Eu acredito que os três grupos possuem a mesma dúvida e possuem a mesma contradição em relação a algumas coisas. E vamos comentar primeiro rapidamente João capítulo 1, versículo 12, que nós seríamos chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe qual é o nosso problema? É que muitos de nós pensamos na salvação em Cristo como algo individual de cada pessoa. Mas você vê que não apenas nessa passagem, mas até mesmo no Antigo Testamento, a ideia de Deus sempre foi uma ideia de comunidade. Sempre foi uma ideia de família que caminha junto e partilha da mesma fé. No Antigo Testamento, Deus instituiu Israel. E a Bíblia diz, Deus falando, esse é o povo que se chama pelo meu nome. Então Israel, através de Israel, a palavra de Deus deixa claro na história de Israel que através do povo de Israel, o nome do Senhor era invocado entre as nações. Mas o que foi que aconteceu? Deus ele percebeu que a lei, na verdade ele sempre soube disso, mas ele decidiu ampliar isso. E ele decidiu de uma vez por todas cumprir a lei em uma pessoa, que foi na pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11, que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. E por causa da rejeição da maioria dos judeus, a salvação em Cristo se ampliou para todos nós. Eu e você que somos brasileiros, nós estamos aqui e nós temos acesso à salvação em Cristo Jesus, porque ele derramou o seu sangue por todos. Mas até mesmo na nova aliança, a ideia de Cristo é a ideia de comunidade. Interessante que o autor de Hebreus ele fez aquela declaração, e você percebe que isso não é um problema da nossa época, como alguns pensam. Mas desde o início da igreja, no meio da igreja primitiva, haviam pessoas com essa característica, que aceitaram Jesus, mas não quiseram mais viver em comunidade, ou decidiram viver a fé de uma forma totalmente isolada. E uma coisa que eu tenho percebido é que grande parte das pessoas confundem muito a Igreja de Cristo com aquela instituição que é intitulada Igreja de Cristo, mas não vive o que Cristo ensinou. Então muitas das vezes você está me ouvindo nessa hora, você já ouviu falar de tantos escândalos no meio da igreja que você diz, eu aceito Jesus, mas se igreja é isso aí, eu quero distância. Eu acho que você não está fugindo da Igreja de Cristo, você está fugindo de um fantoche que você criou na sua cabeça. Porque a Igreja de Cristo não é aquela que faz mercado na fé. A Igreja de Cristo não é aquela que tenta colocar sobre você um jugo impossível de se carregar. Mas a Igreja de Cristo é aquela que primeiramente prega a palavra para você.
Quero dizer para você que você só crê no nome de Jesus. Você que é desviado da fé ou é apenas um desigrejado, você um dia aceitou Jesus porque alguém da igreja dele, da igreja instituída por ele, pregou essa mensagem para você. E você um dia só amadureceu na fé, ou vai amadurecer na fé, você que decidir aceitá-lo hoje. Se uma pessoa que faz parte da comunidade da fé lhe acompanhar, lhe mostrar os passos, lhe ensinar o caminho da verdade. Então o que eu tenho percebido é o seguinte: essas pessoas elas confundem muito a igreja de Cristo com a falsa igreja. A palavra de Deus diz que Jesus, certa vez, ele chegou no templo e ele viu as pessoas fazendo mercado dentro do templo. E a Bíblia diz que ele fez um chicote, expulsou todos que estavam ali e declarou: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Em uma outra passagem, Jesus ele deixa claro que é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele de quem vier o escândalo. Quero dizer para você que enquanto existir pecado no mundo, sempre vai existir o verdadeiro pastor e o falso pastor. Sempre vai existir o verdadeiro cristão e o falso cristão. E posteriormente sempre vai existir a verdadeira igreja e a falsa igreja. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte: primeiro, o autor de Hebreus ele não estava falando para você não deixar de se congregar em qualquer denominação, mas ele estava falando para você não deixar de se congregar da verdadeira comunidade da fé, porque longe da comunidade da fé você está mais vulnerável. Claro, a salvação não vem pela igreja, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Ele mesmo, o Senhor Jesus, é o único intermediador entre Deus e os homens. Mas qual o propósito da igreja? O propósito da igreja é levar a mensagem para você, porque a igreja que é a instituição de Cristo, a igreja que vai pelo mundo e se torna sal e luz do mundo, anunciando o nome de Cristo entre as nações. É na igreja que você vai amadurecer na fé, porque lá você vai ser acompanhado quando você estiver no início da sua fé, e lá também você vai ter a oportunidade de servir aquela comunidade mostrando e exercendo os dons que Deus vai te dar durante a caminhada, servindo aquela comunidade, anunciando o evangelho junto com aqueles que partilham da mesma fé. E é na comunidade na fé que você tem a oportunidade de ser filho de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que isso quer dizer? Você apenas não aceitou Jesus, mas quando você aceita Jesus, além de aceitá-lo como o Senhor de sua vida, você aceita fazer parte de uma família. E a verdadeira igreja de Cristo é aquela no qual em todos é comum o mesmo coração e alma. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que a alegria de um é a alegria de todos, a tristeza de um é a tristeza de todos. Quando um cai, o outro estende a mão e levanta. Essa igreja eu tenho certeza que você precisa. E se você não fizer parte dessa igreja, você está totalmente vulnerável. Se dentro da igreja, dentro da comunidade da fé, até mesmo na igreja primitiva, que ela não era perfeita, você vê que existia muito pecado ali dentro, mas até mesmo no meio da igreja primitiva, onde em todos era comum, onde um era o coração e a alma, até mesmo ali, as pessoas elas caíam e entregavam a alma para o diabo. Agora olhe para mim, você acha que você é tão santo e tão capaz de seguir na fé de maneira isolada, sem uma pessoa com mais maturidade para te aconselhar, sem irmãos da fé que vão te estender a mão e vão te abraçar quando você estiver passando por aperto e tribulação. Se você conseguisse viver sozinho, na palavra de Deus não existiria essa ordem de que você precisa fazer parte da comunidade, de que você não pode deixar de se congregar. Desde aquela época era comum haver pessoas que tomavam esse tipo de postura, mas essa não é a postura do Evangelho. A visão de Deus é uma visão de comunidade, é uma visão de fé. Glória a Deus. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte: procure aquela igreja que quer te acolher. Procure aquela igreja que quer te ajudar a crescer na fé. E você pode ter certeza que você nunca mais será o mesmo. A igreja não salva, mas é na igreja que você
está colado na videira que é Cristo. Ele disse: eu sou a videira e vós sois os ramos, permaneçam em mim. O que significa, quando você abandona a igreja, você não abandonou as pessoas, você não abandonou apenas um pastor, mas você abandonou o próprio Senhor. Porque quando você se afasta dos outros ramos, automaticamente você está dizendo que você não quer mais estar ligado na videira que é Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. A igreja é importante. Se congregue, aceite Jesus e faça parte de uma comunidade de irmãos e irmãs que se parecem com o Senhor. E você pode ter certeza que você conhece, dentro dessa comunidade é o lugar onde você vai conhecer Cristo mais e mais a cada semana. Que Deus lhe abençoe, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, principalmente para aqueles seus amigos e amigas que possuem essa dúvida. Deus lhe abençoe, até o próximo vídeo.